Olha, vamos falar sobre Cruzeiro e Vasco. Bom empate que aconteceu, quer dizer, bom para quem estava assistindo o jogo, né? Para o torcedor do Cruzeiro e do Vasco, não sei se foi tão bom assim. Talvez melhor para o torcedor do Vasco do que para o torcedor do Cruzeiro, porque o Cruzeiro jogou em casa, apesar de não ter tido torcida lá no Mineirão. A gente já está vendo imagens do jogo aí, né? O Vasco teve 2 gols anulados na noite de hoje por impedimentos, aliás, impedimentos bem marcados, mas um jogo, acho que bastante equilibrado. Eu acho que o Vasco está num momento melhor que o Cruzeiro, tem mais soluções ofensivas e acho que tem mais possibilidade, pelo menos para mim, Mansur e Alex, de escapar do rebaixamento. Claro que os dois têm boa chance de escapar do rebaixamento, mas se eu tivesse que escolher um só, apostar que um fugiria com um pouco mais de tranquilidade, eu apostaria no Vasco. Olha, o jogo de hoje, para mim, ele meio que serviu para explicar por que os times estão nessa situação, né? Um jogo em que os times tiveram, pelo menos em algumas partes do jogo, muitos problemas, né? O Vasco consegue encontrar um gol cedo, mas não era um Vasco que se impunha no jogo. Não. Primeiro tempo, até acho que o Cruzeiro foi melhor do que o Vasco num todo. Talvez a necessidade também de ter saído atrás, esse é o lance do toque de mão do Rossi. Pouco depois do Vasco sofrer o empate, acontece esse lance do toque de mão. O Cruzeiro tinha uma questão no jogo que, para mim, era o que mais complicava o Vasco no primeiro tempo, né? Ele, quando se colocava no campo ofensivo, ele fazia os dois atacantes de lado virem para o centro, tanto principalmente o Matheus Pereira, por vezes o Arthur Gomes, junto com o Matheus Vital, mais o Ian Lucas, às vezes, passando, e tentando jogar as costas dos volantes do Vasco. A partir de um determinado momento, o Vasco teve dificuldade de proteger a entrada da área, proteger o espaço entre volantes e defensores. O Cruzeiro cria uma oportunidade, depois encontra o gol por ali. Consegue o pênalti perto do final do primeiro tempo e inicia melhor o segundo tempo. As mudanças do Ramon Dias, quando ele coloca... Primeiro ele coloca o Payet para tentar ter um jogador um pouco mais de retenção de bola, tentar fazer o Vasco jogar um pouco mais no campo do Cruzeiro, mas eu acho que o maior impacto é um pouco mais adiante quando ele coloca o Sebastião Ferreira junto com o Verratti. O Vasco passa a ser um time que tenta um jogo um pouco mais direto, fazendo a bola chegar ao lado do campo para erguer na área. E começou a levar vantagem no jogo aéreo. Num cruzamento do PEC, que aliás é um cruzamento até um tanto despretensioso, que surge o escanteio do gol de empate do Vasco. Mas o Vasco tinha levado vantagem em algumas jogadas pelo alto, consegue o 2-2 e a partir daí o jogo fica um tanto caótico. Esse é o lance que seria o terceiro gol do Vasco, mas tem um impedimento bem marcado também na origem do lance. Nesse primeiro passe... Calcanhar ali, isso. Nesse primeiro passe aí, tem um impedimento. Calcanhar do Sebastião. Do Sebastião. Mas o jogo fica aberto. O Cruzeiro tem uma grande chance ainda no final com o Wesley, mas a partir daí já era um jogo aberto, mas um jogo com pouca ordem. E o Cruzeiro, quando também recorre às peças de reposição, substituição, ele tem muita dificuldade. É verdade. E o torcedor do Vasco lamentou muito a chance pedida pelo Sebastião ali, um peixinho que ele estava sozinho na linha da pequena área, né? 2 boas chances perdidas pelos depois dois, pelo Wesley. Ô, Alex, vamos voltar a falar sobre Cruzeiro e Vasco. Queria ouvi-lo sobre as suas impressões. Eu sei que o Mansur também já tem aqui uma ilustração preparada para a gente, uma análise tática sobre esse jogo. Eu disse aqui para o Mansur, antes do comentário dele, que eu tinha a impressão de que o Vasco tenha mais argumentos, talvez, para escapar do rebaixamento do que o Cruzeiro neste momento do campeonato, até na questão de confiança, pelos resultados que o Vasco vem conseguindo nas últimas rodadas. O que pensa sobre Cruzeiro e Vasco e essa disputa entre os dois para fugir do rebaixamento? Eu vejo muito equilíbrio, assim. Esse momento melhor no jogo, o outro teve ou não, o campeonato ele também tem mostrado isso. E o Vasco, ele tem, vamos dizer assim, parece que mostrado um pouco mais de confiança e armas, ferramentas para esse ataque, né? Principalmente com o Verratti, óbvio, né? A bola aérea, a bola no chão, a parte de criatividade, você vê que o Vasco ele consegue manter-se fazendo mais gols. Né? Então isso realmente é algo que gera confiança demais para todo o elenco. E essa melhora do Vasco acabou passando ainda mais confiança para escapar disso do que o Cruzeiro vinha apresentando. Então eu acho que equilíbrio até no jogo acabou acontecendo, o resultado acabou vindo dessa mesma forma também. E os dois seguem ali, ninguém abre de ninguém, mas os dois seguem muito perto ali da zona ainda. O Payet, ele entrou ao longo do jogo, fez uma jogada espetacular do lado esquerdo, que ele entra na área driblando, cortando, né? Arruma um passe para trás. Tem a impressão de que ele está mais fino, não? Mas ele... Na imagem, assim, quando a câmera dá um close no Payet, tem a impressão de que ele está mais
esbelto, eu diria. Mas para mim, mais claramente... fino, mais preparado. Ele ainda é um jogador que o Ramon olha para ele como um jogador de circunstâncias de jogo, quando ele quer que o Vasco possa se instalar um pouco mais no campo adversário, que ele não precise correr pedaços grandes de campo, correr para trás para defender, porque é um jogador que você precisa ter compensações no time para as características dele. Mesmo que ele estivesse voando fisicamente, ele ainda ia ter algum déficit. Isso é normal, é fato. Ele veio de férias. Então ele está começando realmente a se condicionar, como ele veio com sobrepeso, até ele recuperar essa carga e conseguir sustentar esse nível de jogo, com esse clima e tudo, realmente está dentro, o Ramon está entendendo muito bem ele. E a batida da bola dele, que é o diferencial, a cobrança de escanteio é muito boa. Bate muito bem na bola. O Verratti é uma drora, né, cara, esses cabeceadores, assim, os defensores. Né? Ele encosta em todas as bolas, né? Deixa eu colocar aqui no papo o Paulo César de Oliveira mais uma vez, para falar agora sobre... esse jogo do Cruzeiro contra o Vasco, começando com o pênalti do Rossi, PC. Dá margem para discussão? Me parece bastante claro, ou não? Pelo menos em tempos de VAR, né? É isso, em tempos de VAR, né? O Voaden não conseguiu tomar a decisão no campo de jogo, teve a intervenção do Daniel Bins, que era o VAR na partida, e na minha avaliação, uma intervenção correta, porque a gente vai rodar o lance aqui para poder analisar. Para mim, o Rossi ele não toma o cuidado e ele tem uma ação que, para mim, ela é deliberada. A regra diz que a mão é deliberada quando o jogador vai com a mão ou o braço na direção da bola. E, para mim, foi exatamente o que aconteceu. O Matheus Vital dominou a bola e o Rossi, que estava um pouco distante, a gente não pode falar em ação de disputa, porque ele não estava ali colado com o Rossi, não sobe ali, né, na tentativa de disputar a bola, ele chega atrasado, é aquela questão do tempo da bola, né? Perdeu um pouquinho o tempo da bola e no momento que o Vital dominou a bola, tentando ajeitar antes da finalização, ele tem uma ação que para mim é deliberada ali com aquele braço na direção da bola e na revisão, que até foi muito rápida. Inclusive o Voaden só analisou em câmera lenta, o que não é recomendável, porque a câmera lenta deve ser analisado o ponto de contato e a ação em velocidade normal. Mas a decisão final foi corretíssima, o pênalti foi muito bem marcado. O Júlio César de Maio, aqui na hashtag Troca de Passe, pergunta se o Vital não estava impedido na hora do pênalti. Houve essa revisão certamente na cabine, né? Na transmissão não ficou claro, mas deve ter havido claramente a observação, né? Isso, boa observação. Na transmissão nós só mostramos a câmera 1, que é no momento do lançamento, não dá para ver a posição do Vital na hora do lançamento. Mas aí sim, numa jogada de pênalti, como eu citei no lance anterior, o VAR ele tem que checar toda a construção da jogada. E na cabine do VAR, olha só, se a gente parar aqui na hora do lançamento, por favor, a gente puder voltar um pouquinho, olha só, não tem como por essa câmera a gente analisar o posicionamento do Vital. O assistente lá em cima, o Maurício Pena, está, em princípio, bem posicionado. Está até rodando uma imagem aí de um drone na internet, mas não é uma imagem oficial. Mas eu acho que quando a CBF disponibilizar o VAR, vai ser melhor para a gente poder avaliar, porque o VAR tem que fazer esse trabalho na cabine, checar toda a construção da jogada, da fase de ataque, para poder analisar a posição do Vital. Certamente isso deve ter sido feito na cabine. E a decisão final correta. E rapidamente, só para acreditar os assistentes, vocês falaram dos 2 gols bem anulados em campo. No primeiro tempo foi com o Maicon Stanislau, o impedimento do Verratti. E no segundo tempo, o Maurício Pena, o impedimento do Sebastião, ali no primeiro momento, na hora da disputa da bola. Só para acreditar que normalmente a gente só cita o erro, né? Então, esse jogo, bom trabalho do Voaden, né? Muito bom trabalho. Fez uma arbitragem muito boa. Da arbitragem do jogo Fluminense, porque é um árbitro mais cascudo, mais experiente, que tem o respeito dos jogadores e o comportamento também, hoje sem a presença do público, estava um clima ali assim que os jogadores também ajudaram na condução da partida. PC, obrigado, hein? Te espero uma próxima aqui no Troca de Passe. Ia ser mais agitado, com mais polêmica. Até que foi bom, foi bom. Nós fechamos nas avaliações. Tranquilo. Valeu, PC. Grande abraço. Fim de semana te espero por aqui. Olha só, vamos ouvir os 2 treinadores, tanto Paulo Autuori quanto Ramon Dias falaram. Deixa eu falar, tem uma análise tática do Mansur aqui antes, daí a gente ouve os treinadores depois, Mansur. Vamos fazer isso então. Só para mostrar o que era o padrão do primeiro tempo que estava incomodando o Vasco quando o Cruzeiro atacava. Aqui está o Neres com a bola na saída do Cruzeiro. O Praxedes e o Verratti nessa primeira vigilância. Ele dá o passe para o Machado. E aí, algo que o Cruzeiro fazia o tempo todo, tentar sobrecarregar esse espaço. Aqui o Arthur Gomes, Vital, o Ian Lucas, um dos volantes. Nesse lance,
o Matheus Pereira está um pouquinho mais por fora, mas ele também era um jogador que vinha muito por dentro. E o Vasco começou a ter, no final do primeiro tempo, dificuldade de defender esse espaço. Isso acontece pouco antes do gol. Só que aqui o Bruno Rodrigues, ele erra o passe. E aí vem o lance do gol. Você vê que aqui, de novo, o Cruzeiro sobrecarrega esse espaço, só que o Vasco está um pouco com as linhas um pouco mais próximas. Sim. O Neres não vai conseguir dar o passe. Aí ele vai voltar. Só que quando ele volta a bola, aí acontece a situação que muda o lance. O Vasco a marcação do Vasco é atraída, só que a linha defensiva não alcança. Aqui a gente já vê Praxedes e Verratti uma linha mais adiante. O Zé Gabriel, que era o primeiro volante, já está nessa altura. E aqui olha onde está a linha de meio do Vasco. Gerando o espaço aqui atrás. E é justamente onde a bola vai entrar. Ainda mais com o Luciano Castanho, que tem bom passe. Isso. Né, o Vital tem feito um belo campeonato. Exato. O Vital acha o Arthur Gomes. Muito distante mesmo, as duas. Está aqui o Bruno Rodrigues, está aqui o Ian Lucas, estava aqui o Matheus Pereira, está o William aqui abrindo o campo. O Cruzeiro sempre concentrando muita gente por dentro e o Vasco começou a defender mal esse espaço. E aí onde vai sair o gol do Cruzeiro. Para correr. Exatamente. Assim, a única possibilidade de você marcar com essas linhas é eu fazer a marcação pela frente. O Rossi, ele está marcando o corredor, mas só que a hora que o Vital ele vem fazer esse movimento, ele não marca. Então, as linhas aí você fica aberto, você dá essa linha de passo, não adianta eu pressionar lá se eu tenho realmente o corredor aberto. A volta da bola, praticamente no goleiro, atraiu a linha de meias, não a linha de defesa, que eles estavam preocupados com a quantidade de jogadores do Cruzeiro que estavam pressionando a última linha do Vasco. É isso aí. Vamos ouvir então agora os dois treinadores, Paulo Autori e também Ramon Dias, falaram em entrevista coletiva e a gente ouve agora no Troca de Passes. No futebol a gente vai fazer gols e você não pode jogar muito porque fez o gol. Você não pode deixar de jogar porque sofreu o gol. É como na vida, o equilíbrio, entendeu? Vacilamos nos 2 gols. E não tem que ficar de justificativa e bengala, tá certo? O que eu acho no futebol é que os erros não podem ser personificados. É o sistema como um todo que tem que assumir isso. E nós sabíamos que o Vasco ia começar a alçar a bola na área, estávamos preparados para isso. E bola parada, muito mais, porque sabíamos que essa bola ou vem no primeiro ou vai no segundo para preparar para dentro. E aí erramos. E quando se erra, paga-se o ônus por isso. Então, iniciamos bem o segundo tempo, com chance de fazer o gol, e terminamos o jogo com chance clara, né? Em que não fomos ali efetivos e muito menos eficazes. É isso, cara. Leitura simples, tranquila, objetiva, e vamos buscar, não é? No futebol, cara, ainda mais um momento desse, no futebol como um todo, ao longo das temporadas, dos anos, como queiram falar. E muito mais no final, cara, não tem tempo para lamentar, cara, entendeu? Ficar vendo isso, assumir como tem que ser assumido os erros, e nós cometemos um erro, cometemos 2 erros, o Rafael fez uma defesa, o deles também não fez muita coisa, mas são jogos assim, o emocional muito elevado, entendeu? E a gente tem que saber entender que são momentos que você tem que se equilibrar e, acima de tudo, fazer a leitura clara. Né? Sabíamos da jogada que ia acontecer e aconteceu e cometemos o erro e sofremos com isso. Então, repara que o momento, como seria importante ter o nosso torcedor aí, porque ele é fundamental, entende? Porque junto com os jogadores, é o verdadeiro protagonista desse fenômeno. Não somos nós, treinadores, não são dirigentes, não são árbitros, né? Não é a imprensa, a beleza do futebol, a paixão do futebol ao redor do mundo está nessa reciprocidade. Por que nós não tivemos nossos torcedores? Entendeu? Esse é um problema sério. Queríamos nós, eu falei isso em Fortaleza, sei que o nosso torcedor não está aqui, não vai poder estar no outro jogo, mas espiritualmente vai estar conosco. Queremos, ao final, oferecer para eles a vitória. E era o nosso espírito nesse jogo. Até porque, como muito bem perguntou na primeira ali, nós conseguimos virar o jogo, o que mostrou um equilíbrio emocional, que ali poderíamos ter desequilibrado. E repara que logo depois do gol que nós sofremos, nós cometemos 2 erros seguidos, entendeu? Mas a equipe conseguiu se recuperar emocionalmente. E nesse momento é um ponto que para mim é fundamental.
Entende? Então vamos para o próximo jogo, encarar, teremos as dificuldades naturais de jogar contra o Goiás, como tínhamos como Fortaleza. Cara. Não importa se vão acreditar, o importante é que se nós acreditarmos ou não. E somos nós que temos que dar a resposta ao final do jogo positiva. Creo que fue un partido, por momentos, Vasco jugó muy bien en el inicio del primer tiempo, hasta que convertimos el gol. Y después por ahí nos retrasamos un poco y ahí tuvimos dificultad, no marcamos bien a los dos volantes internos que tenían ellos, que sabíamos que atacaban mucho, y eso fue uno de los errores tácticos que cometimos. Y después lo que sí tengo que decir algo del equipo es el espíritu que tiene. El espíritu, las ganas, la actitud. Ante la dificultad cambiamos algunas cosas tácticas y algunos jugadores y demostró que el equipo tiene carácter. Tiene carácter, tiene determinación. Un partido complicado y lo pudimos revertir y hasta el último momento lo podíamos haber ganado. Por ahí fueron muy finos cuando se anularon el gol. Pero bueno, eso es parte del juego, pero contento con el equipo porque con esa actitud es muy difícil que podamos bajar. Es muy difícil. Y los otros equipos van a tener que pelear como nosotros también. Pero demostramos mucho carácter, mucha actitud, y eso es lo que te lleva a que en este último periodo, en los últimos 5 partidos, sacamos 2 empates y ganamos 3. Entonces, en 5 partidos hemos conseguido muchos puntos que te llevan a estar ahí arriba peleando con todos. No está nada definido, pero sí que vamos a pelear con todos. Pero yo me siento orgulloso porque el equipo consiguió, cuando yo llegué acá, estábamos último. 9 puntos. 9 puntos teníamos nosotros, gente, los hinchas de Vasco. 9 puntos. ¿Hoy cuánto tenemos? 41. Entonces tiene que estar feliz que Vasco es un club que está compitiendo, está luchando con los grandes equipos, con todos los grandes equipos. Vasco es un gran equipo y va a luchar hasta el final. Va a pelear, pero tenemos 41 puntos. Vinimos con 9. Imagínense la campaña que hubiéramos hecho si iniciamos del inicio del campeonato. Así que estoy orgulloso del público, de los jugadores, del club, de todo el mundo, pero tenemos que seguir peleando hasta el último. Vamos a pelear hasta el último. Tenemos que ir partido por partido, porque acá cambia muy rápidamente. Podés tener 2 derrotas y de repente te encontrás en situación, podés ganar 2 y salir definitivamente. Entonces tenemos que estar tranquilos, pero nosotros somos conscientes que vamos a pelear hasta el último, hasta el final, porque tenemos partido importante también. Tenemos que jugar con Gremio, que es uno de los candidatos a pelear la liga. Tenemos partidos importantes, así que... Pero tenemos que ir partido por partido. Porque también los otros equipos, la mayoría de los equipos, tienen partidos complicados. Ahora tiene que jugar con Palmeiras, como Cruzeiro tiene que jugar con Palmeiras, con Botafogo, que son equipos que están peleando ahí arriba, está complicado para todos. Entonces no podemos planificar por 4 partidos cuántos puntos. No. Partido por partido y vamos sumando. Tenemos que sumar para poder zafar, para poder salir. Pero estamos contentos y felices. Y la gente de Vasco tiene que estar feliz por el resultado de hoy, porque seguimos peleando ahí arriba. Está num astral muito bom, Ramon Dias, e está entendendo bem o que é o Campeonato Brasileiro. Mensagens de confiança. Isso, nessas 4 rodadas. Vejam vocês como a campanha do Vasco no primeiro turno era absolutamente ridícula. O Vasco faz uma campanha no segundo turno de 5º colocado do Campeonato Brasileiro. Ou seja, se fosse assim o campeonato inteiro, o Vasco estaria brigando para se classificar para a Libertadores. O Vasco, mesmo assim, está a 3 pontos da zona do rebaixamento. Vejam como a situação era caótica e o quanto o Ramon Dias conseguiu melhorar o Vasco. Para você ter uma ideia, em 15 jogos do segundo turno, o Vasco venceu 7, empatou 4 e perdeu 4. É uma campanha muito diferente do que foi na primeira parte do campeonato. E mesmo nos últimos jogos que o Vasco oscilou muito de atuação, né? O Vasco jogou mal contra o América Mineiro. Jogou mal. Quando ganhou, hoje teve momentos bem ruins no jogo, teve outros momentos em que conseguiu competir. Ainda assim, o Vasco tem 3 vitórias, 2 empates nos últimos 5 jogos. Sim. O que faz muita diferença dentro da pontuação baixa que tem sido
para esses times que estão nessa parte de baixo. Fez um jogo muito bom com o Botafogo, por exemplo. Mas é um time que ainda oscila. Mas é um time que passou a competir. O Vasco, do início do campeonato, não conseguia competir. Mudou, chegou o Ramon Dias, mas sempre bom, né? Pra gente, reforços importantes. Metade do time praticamente não estava no início da campanha. Mas fora todo mundo que chegou, aquilo que você vê, aquilo que o time entrega. E desde a chegada do Ramon, ele entrega. Primeiro que tem que ter, lógico, é vontade, atitude e tem que ter um mínimo de organização. E aí os jogadores vão decidir. Ele trouxe esse pacote, cara. Com certeza estaria melhor se ele tivesse nessa batuta antes, né? Um pouco, tivesse chegado um pouco antes esse nível de trabalho. E os jogadores também, né? E os jogadores também. Fala, torcida vascaína. No canal 1998 Vasco Notícias, a paixão pelo Vasco é o que nos move. Se você ainda não faz parte do nosso canal, chegou a hora. Deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Vamos fazer esse canal crescer ainda mais. Obrigado e saudações vascaínas.